Mamãe, você vai apodrecer nesse lugar e nunca mais quero ver sua cara. Essas foram as últimas palavras que meu filho me disse antes de me abandonar em um asilo no dia do meu 705º aniversário. Olá, meu nome é Helena, e se você quer ouvir mais histórias como essa, se inscreva no canal e aproveite para me contar de onde você está ouvindo essa história. Era uma terça-feira chuvosa de abril de 2024, e eu havia acordado com o coração cheio de expectativa. Afinal, não é todo dia que uma pessoa completa 75 anos, não é mesmo? Eu havia preparado um bolo simples de chocolate, meu favorito, e arrumado a mesa da sala de jantar com a toalha bordada que minha mãe me deixou. Coloquei as flores que colhi do jardim em um vaso antigo e esperei. Esperei meu único filho, Ricardo, chegar para comemorarmos juntos. O que eu não imaginava era que ele realmente viria, mas não para me dar parabéns. Quando a campainha tocou às 2 da tarde, corri até a porta com um sorriso no rosto. Ricardo, meu filho, exclamei, abrindo os braços para um abraço que nunca veio. Ele estava diferente. Sério, com uma pasta preta debaixo do braço e uma expressão que eu nunca havia visto antes. Marina, minha nora, estava atrás dele, evitando meu olhar. Mãe, precisamos conversar, disse ele, empurrando a porta e entrando sem cerimônia. Claro, querido. Preparei um bolo para... Comecei a falar, mas ele me interrompeu bruscamente. Esqueça o bolo, mãe. Você não vai mais morar aqui. Ele abriu a pasta e tirou alguns papéis. Encontrei um lugar perfeito para a senhora. Um asilo com ótimas instalações. Senti como se o chão tivesse se aberto debaixo dos meus pés. Como assim, Ricardo? Eu não preciso de asilo. Estou bem, cuido da casa, faço minhas coisas. A senhora está ficando esquecida, mãe. Semana passada deixou o fogão ligado a noite toda. E aquela queda no banheiro. Poderia ter sido grave. Suas palavras eram frias, calculadas. Eu sabia que era mentira. Nunca deixei fogão ligado. E a única queda que tive foi porque tropecei no tapete quando estava correndo para atender o telefone. Olhei para Marina, procurando algum apoio, mas ela desviou o olhar, mexendo nervosamente na bolsa. Ricardo, é meu aniversário, murmurei, sentindo as lágrimas começarem a formar nos meus olhos. Exatamente por isso escolhi hoje. Uma nova fase da sua vida, mãe. Pense nisso como um presente. Ele sorriu, mas era um sorriso cruel, sem qualquer traço do menino carinhoso que eu criei. Foi então que entendi. Não era sobre minha segurança ou bem-estar. Era sobre a casa. Minha casa, que valia uma boa quantia no mercado imobiliário atual. A casa que ele sempre comentava que seria muito grande para uma pessoa só e que eu deveria vender. Eu não vou, disse firme, cruzando os braços. Não é uma escolha, mãe. Ele se aproximou e vi uma frieza nos olhos dele que me assustou. Já está tudo decidido. A van chegará em 1 hora para buscá-la. Van? Que van? Minha voz estava tremendo agora. Do asilo Lar São Francisco. Um lugar bonito, com jardim, outras pessoas da sua idade. Ele falava como se estivesse vendendo um produto. Ricardo, por favor. Tentei tocar seu braço, mas ele se afastou. Mãe, a senhora precisa entender que isso é o melhor para todos. Para a senhora, que terá cuidados adequados. E para nós, que poderemos ter nossa própria vida sem se preocupar. Naquele momento, uma calma estranha tomou conta de mim, porque eu sabia de algo que Ricardo não sabia. Algo que mudaria tudo em exatamente 3 dias. Minha querida irmã Carmen, que havia falecido no mês anterior, me deixara uma herança que mudaria completamente minha vida e que ele jamais imaginava existir. Então, simplesmente disse, está bem, Ricardo, se é isso que você quer. Ele pareceu surpreso com minha reação calma, mas não questionou. Quando a van chegou, peguei apenas uma pequena mala com algumas roupas e remédios. Na porta, quando já estava entrando no veículo, Ricardo se aproximou e sussurrou no meu ouvido com uma maldade que jamais esquecerei. Apodreça aí, sua desgraçada. Eu apenas sorri, porque em 3 dias tudo mudaria. O Lar São Francisco não era o lugar terrível que eu imaginava. Na verdade, era bem organizado, com jardins cuidados e funcionários atenciosos. Mas isso não amenizava a dor de ter sido abandonada ali pelo meu próprio filho no dia do meu aniversário.
Meu quarto era simples. Uma cama de solteiro, um guarda-roupa pequeno e uma cadeira ao lado da janela que dava para o jardim. Enquanto desfazia minha pequena mala, pensei em como havia chegado até ali. Anos criando Ricardo sozinha depois que meu marido morreu, trabalhando como costureira para pagar seus estudos, abrindo mão de tantas coisas para que ele tivesse uma vida melhor. E essa era minha recompensa. Dona Helena? Uma voz suave me tirou dos pensamentos. Era a irmã Lúcia, a coordenadora do asilo. Como a senhora está se adaptando? Bem, obrigada, respondi, forçando um sorriso. Não adiantava reclamar ou fazer drama. Eu tinha outros planos. Sua família pode visitá-la a qualquer momento, nos horários permitidos. Ela continuou, arrumando os travesseiros da cama. Eu quase ri. Família? Ricardo havia deixado bem claro que não queria mais me ver. Muito gentil da sua parte, irmã. Nos primeiros dias, observei a rotina do lugar. Café às 7 da manhã, atividades pela manhã, almoço ao meio-dia, descanso, lanche da tarde e jantar às 6. Simples e previsível. Mas eu não estava ali para me acostumar. Eu tinha uma missão. Durante esse tempo, soube que Ricardo não estava perdendo tempo. Dona Eunice, uma vizinha que também estava no asilo visitando a mãe, me contou que ele havia sido visto na minha casa com um caminhão. Levaram vários móveis, Dona Helena. A geladeira nova, aquela televisão grande da sala, até mesmo as cortinas bonitas que a senhora bordou. Ela me contou com pena nos olhos. Senti uma pontada no peito. Aquelas cortinas eu havia feito com tanto carinho, passando semanas bordando flores pequeninas. Mas respirei fundo. Que ele levasse. Logo ele descobriria que existem consequências para nossas ações. Na quinta-feira, recebo uma ligação que estava esperando. Dona Helena, aqui é o Dr. Samuel. Podemos conversar? Dr. Samuel era o advogado que cuidava dos assuntos da família há anos. Um homem sério e discreto, que havia conhecido minha irmã Carmen quando ela precisou fazer seu testamento. Claro, doutor. Quando o senhor pode vir? Seria possível hoje à tarde? Tenho alguns documentos importantes para a senhora assinar. Meu coração acelerou. Finalmente chegara o momento que eu estava esperando. Perfeitamente. Estarei aqui. Quando o Dr. Samuel chegou, às 3 da tarde, ele parecia preocupado. Sentamos na pequena sala de visitas, que estava vazia naquele horário. Dona Helena, sinto muito por tudo o que aconteceu. Soube que seu filho a internou aqui, ele disse, ajustando os óculos. Obrigada, doutor. Mas prefiro não falar sobre isso agora. Vamos tratar dos assuntos de Carmen. Ele abriu a pasta preta e tirou vários documentos. Como eu havia adiantado por telefone antes de tudo isso acontecer, sua irmã a deixou como única herdeira de todos os seus bens. São aproximadamente 16 milhões de reais entre investimentos, apartamentos e uma conta bancária robusta. Mesmo já sabendo, sentir aquilo se tornando oficial me deixou emocionada. Carmen sempre foi cuidadosa com dinheiro, mas eu nunca imaginei que tivesse acumulado tanto. Ela viveu de forma simples, investiu com inteligência e, principalmente, nunca teve filhos ingratos para sugar seus recursos. Preciso que a senhora assine aqui, aqui e aqui. Ele mostrou os locais marcados. E também preciso informá-la sobre algo importante. Sua irmã deixou uma cláusula especial no testamento. Que tipo de cláusula? Perguntei, assinando os papéis. Ela especificou que caso a senhora passasse por alguma situação de abandono familiar, todos os recursos deveriam ser utilizados para garantir sua independência e dignidade. É como se ela soubesse que isso poderia acontecer. Lágrimas rolaram pelo meu rosto. Minha irmã, mesmo depois de morta, ainda cuidava de mim. Dr. Samuel, preciso pedir uma coisa muito importante. Diga, Dona Helena. Sigilo absoluto sobre essa herança. Ninguém, absolutamente ninguém pode saber. Nem Ricardo, nem Marina, ninguém. Ele franziu a sobrancelha. Mas a senhora não pretende contar para sua família? Minha família me abandonou aqui como se eu fosse um objeto indesejado, doutor. Agora eu preciso cuidar dos meus próprios interesses. Minha voz estava firme, decidida. Entendo perfeitamente. E posso ajudá-la com o que precisar. Ótimo.
porque vou precisar de sua ajuda para algumas providências muito importantes. Primeiro, preciso revogar imediatamente a procuração que dei para Ricardo anos atrás. Dr. Samuel anotou tudo em seu bloquinho. Mais alguma coisa? Sim. Quero que o senhor prepare os papéis para a venda da minha casa. Discreta e rapidamente. Ele me olhou com surpresa, mas não questionou. Profissional experiente, sabia que às vezes a vida nos obriga a tomar decisões difíceis. Quando ele foi embora, sentei na cadeira ao lado da janela e olhei para o jardim. As rosas estavam florescendo, e eu me senti como uma delas, pronta para mostrar minha verdadeira força depois de um período difícil. Ricardo achava que tinha me descartado, mas ele ainda não sabia com quem estava mexendo. Na sexta-feira pela manhã, exatamente 3 dias depois de ter sido internada, acordei com uma sensação diferente. Hoje era o dia em que tudo mudaria. Hoje, oficialmente, eu me tornaria uma mulher independente e dona do meu próprio destino. Doutor. Samuel chegou pontualmente às 10 da manhã, carregando uma pasta ainda mais volumosa que a da visita anterior. Irmã Lúcia nos cedeu uma sala reservada para que pudéssemos conversar com privacidade. Dona Helena, trouxe todos os documentos finais. Ele disse, abrindo a pasta sobre a mesa pequena. A transferência da herança já foi processada pelo banco. A partir de agora, a senhora é oficialmente proprietária de todos os bens deixados por Dona Carmen. Olhei para os papéis à minha frente. 16 milhões de reais. Um apartamento de 3 quartos em Copacabana. 2 terrenos no interior. Ações de empresas sólidas. Tudo aquilo era meu. Depois de uma vida inteira trabalhando duro, costurando até altas horas para sustentar a família, finalmente eu tinha recursos para viver com dignidade. E a revogação da procuração? Perguntei, assinando os documentos bancários. Feita e registrada ontem à tarde. Ricardo não tem mais qualquer acesso às suas contas ou bens. Também mudei todas as senhas dos seus cartões e contas correntes, conforme a senhora solicitou. Perfeito. Peguei uma caneta e comecei a assinar página por página, sentindo um alívio imenso a cada assinatura. Dr. Samuel me observava com curiosidade. Dona Helena, posso fazer uma pergunta indiscreta? Claro, doutor. A senhora tem certeza de que não quer informar seu filho sobre essa herança? Talvez ele mude de atitude quando souber que... Dr. Samuel? O interrompi, colocando a caneta sobre a mesa. Meu filho não me abandonou aqui por estar preocupado com minha saúde ou segurança. Ele me trouxe porque quer minha casa. Porque acha que eu sou um estorvo na vida dele. Se ele soubesse dessa herança, de repente eu voltaria a ser a mãe querida, não é mesmo? O advogado assentiu, compreendendo meu ponto de vista. Não quero um filho que me ama pelo meu dinheiro. Quero um filho que me ama pelo que eu sou. E como ele já provou que não é esse tipo de pessoa, prefiro que continue sem saber de nada. Compreendo perfeitamente. E quanto à venda da casa? Já encontrou compradores interessados? Sim, uma família jovem que estava procurando uma casa exatamente como a sua. O casal tem 2 crianças pequenas e adorou a localização. Eles podem pagar à vista e estão dispostos a fechar negócio rapidamente. Pensei por um momento. Minha casa. O lugar onde criei Ricardo. Onde vivi tantos momentos felizes com meu marido. Onde passei tardes inteiras costurando no quartinho que virou meu ateliê. Mas também era a casa onde, nos últimos anos, me senti cada vez mais sozinha. A casa que Ricardo cobiçava e pela qual me abandonou em um asilo. Venda, Dr. Samuel. Pelo preço justo, sem pressa, mas venda. Tem certeza? É uma decisão irreversível. Tenho absoluta certeza. Aliás, quero que faça mais uma coisa por mim. O que for preciso. Quero que retire Ricardo como beneficiário de qualquer seguro de vida ou plano de saúde que eu tenha. E quero fazer um testamento novo. Dr. Samuel pegou seu bloquinho novamente. Como a senhora deseja dividir os bens? Quero deixar parte para instituições de caridade que cuidam de idosos abandonados. Outra parte para a Santa Casa, onde meu marido foi tão bem tratado antes de morrer. E quero criar uma fundação em nome da minha irmã Carmen, para ajudar mulheres idosas que passam por situações similares à minha. E para Ricardo? Para Ricardo, deixo apenas uma carta explicando os motivos das minhas decisões. O advogado anotou tudo cuidadosamente.
Vou preparar o testamento e a documentação da fundação. Quanto à venda da casa, posso acelerar o processo se a senhora autorizar. Autorizo. Quanto mais rápido, melhor. Quando terminamos de assinar todos os papéis, doutor, Samuel guardou os documentos na pasta. Dona Helena, a senhora me perdoe a curiosidade, mas como planeja sair daqui? Não pode ficar neste asilo indefinidamente. Sorri pela primeira vez em dias. Doutor, agora eu tenho recursos para contratar os melhores cuidadores, comprar uma casa nova, viajar pelo mundo se quiser. A única coisa que não tenho mais é um filho que me respeite. Entendo. E quando planeja colocar seu plano em ação? Primeiro, quero que Ricardo descubra sobre os cartões bloqueados e a venda da casa. Quero que ele sinta na pele o que é ser abandonado, rejeitado, descartado. Depois, quando ele vier correndo atrás de explicações, aí sim ele descobrirá quem realmente é Helena Pereira dos Santos. Dr. Samuel se levantou, estendendo a mão para se despedir. Dona Helena, admiro sua força e determinação. Sua irmã ficaria orgulhosa de vê-la assim. Apertei sua mão firmemente. Carmen sempre dizia que a vida nos ensina quando devemos ser cordeiros e quando devemos ser leões. Durante 75 anos fui cordeiro. Agora chegou minha hora de rugir. Depois que ele saiu, fiquei sozinha na salinha, olhando pela janela. Lá fora, via outras famílias visitando seus entes queridos, trazendo flores, conversando carinhosamente. Por um momento senti uma pontada de tristeza. Era isso que eu queria ter com Ricardo. Mas algumas pontes, quando queimadas, não podem ser reconstruídas. Voltei para meu quarto e peguei o telefone. Era hora de dar o primeiro passo do meu plano. Ricardo ainda estava usando meus cartões de crédito como se nada tivesse acontecido. Mas isso estava prestes a mudar. Liguei para o banco. Alô? Gostaria de bloquear imediatamente todos os cartões da minha conta. O sábado amanheceu ensolarado, e eu me senti mais leve do que havia me sentido em anos. Depois do café da manhã com as outras senhoras do asilo, voltei para meu quarto e peguei o telefone. Era hora de colocar meu plano em ação. Central de atendimento, bom dia. Em que posso ajudá-la? A voz educada do atendente do banco me tranquilizou. Bom dia. Preciso bloquear imediatamente todos os cartões vinculados à minha conta. Helena Pereira dos Santos, CPF. Um momento, por favor. Posso saber o motivo do bloqueio? Suspeita de uso indevido. Quero cancelar todas as autorizações de terceiros também. Perfeito, dona Helena. Vou bloquear agora mesmo o cartão principal e o adicional. Confirma que o adicional estava em nome de Ricardo Santos? Exato. Cancele tudo relacionado a ele. Pronto. Todos os cartões foram bloqueados. A senhora gostaria de solicitar novos cartões? Sim, mas quero que sejam enviados para um novo endereço. Passei o endereço do escritório do doutor Samuel, que havia se oferecido para receber minhas correspondências importantes. Após desligar, liguei imediatamente para o advogado. Dr. Samuel, sou Helena. Já bloqueei todos os cartões. Como estão os preparativos para a venda da casa? Ótimas notícias, dona Helena. Os compradores querem fechar negócio na segunda-feira. Eles amaram a casa e estão dispostos a pagar o valor integral à vista. Posso preparar os documentos para a senhora assinar amanhã? Perfeito. E quanto tempo leva para a transferência ficar oficializada? Com pagamento à vista, no máximo 1 semana. Já conversei com o cartório, e eles agilizarão o processo. Excelente, doutor. Ricardo tem o hábito de passar na casa aos fins de semana para pegar mais coisas. Imagino que hoje ele terá algumas surpresas. Não estava errada. Por volta das 2 da tarde, recebi a ligação que estava esperando. Mãe! A voz de Ricardo do outro lado da linha estava alterada, furiosa. O que diabos está acontecendo? Tentei usar o cartão no supermercado e foi recusado. Respirei fundo antes de responder, mantendo minha voz calma e controlada. Oi, Ricardo. Como vai? Como vai? Como vai? Mãe, estou passando vergonha aqui no mercado. O cartão não funciona. Tentei ligar para o banco e disseram que foi bloqueado a pedido da titular. Ah, sim. Mandei bloquear mesmo. Como assim mandou bloquear? Eu preciso desses cartões. Tenho contas para pagar, compromissos. Querido, disse usando o tom mais doce possível.
Pessoas que vivem em asilos não precisam de cartões de crédito, não é mesmo? Foi você quem disse que eu estava esquecida e que precisava de cuidados especiais. Mãe, para com essa palhaçada. Desbloqueie os cartões agora. Não posso fazer isso, Ricardo. Quando você me trouxe para cá, disse que eu não tinha mais condições de cuidar dos meus próprios assuntos. Então achei melhor simplificar as coisas. Eu vou aí agora resolver essa situação. Ah, que pena. Hoje é dia de bingo aqui no asilo. Estarei ocupada das 3 às 5. Ouvi um barulho como se ele tivesse batido o punho em alguma coisa. Mãe, isso não vai ficar assim. Vou ao banco na segunda-feira. Boa sorte, querido. Mas lembre-se de que não tem mais procuração para tratar dos meus assuntos. Eu revoquei. O silêncio do outro lado da linha foi delicioso. Eu podia quase ouvir os pensamentos dele correndo, tentando entender como uma velhinha esquecida havia conseguido organizar tudo aquilo. Você revogou a procuração? Sim, querido. Com a ajuda do Dr. Samuel. Ele disse que foi muito fácil, já que eu ainda tenho todas as minhas faculdades mentais. Engraçado, não é? Mãe, não faça isso comigo. Preciso dos cartões para... Para quê, Ricardo? Para comprar mais coisas para mobiliar minha casa enquanto eu apodreço aqui no asilo? Não é isso, mãe. Eu só estou cuidando da casa para a senhora. Que gentileza da sua parte. Aliás, acho melhor você aproveitar este fim de semana para terminar de pegar suas coisas de lá. Como assim? Por que a pressa? Ora, uma casa vazia fica tão triste, não acha? E depois, nunca se sabe o que pode acontecer. Mãe, você está falando de forma estranha. Aconteceu alguma coisa? Aconteceu sim, meu filho. Aconteceu que descobri que posso cuidar muito bem dos meus próprios assuntos, obrigada. Olha, eu vou aí agora esclarecer essa situação. Como quiser, Ricardo. Mas não se esqueça de que o horário de visitas termina às 5 da tarde. E aos domingos só abrimos depois das 2. Desliguei o telefone e não pude evitar um sorriso. Durante 45 anos, sempre que Ricardo fazia algo errado, eu relevava, desculpava, justificava. Ele está estressado. Ele não quis dizer isso. Ele está passando por uma fase difícil, sempre arrumando desculpas para o comportamento dele. Agora, pela primeira vez na vida, ele estava enfrentando as consequências dos próprios atos. E isso era apenas o começo. Irmã Lúcia passou pelo corredor e me viu sentada na cadeira ao lado da janela. Dona Helena, a senhora está bem? Parece pensativa. Estou ótima, irmã. Apenas refletindo sobre como a vida pode mudar rapidamente. É verdade. Às vezes Deus nos coloca em situações que parecem difíceis, mas que na verdade são oportunidades de crescimento. Crescimento. Era exatamente isso que estava acontecendo comigo. Aos 75 anos, estava finalmente aprendendo a me valorizar, a não aceitar desrespeito, a lutar pelos meus direitos. Ricardo havia plantado sementes de abandono e desprezo. Agora estava na hora de ele colher os frutos. O domingo passou tranquilamente no asilo. Participei da missa matinal, almocei com as outras senhoras e até me diverti durante a tarde de jogos. Era estranho como me sentia mais em paz ali do que em casa nos últimos meses, quando vivia na expectativa de uma visita de Ricardo que raramente acontecia. Por volta das 3 da tarde, como eu havia previsto, meu telefone tocou. Ricardo havia tentado resolver a situação dos cartões e agora estava descobrindo a extensão do meu primeiro golpe. Mãe, preciso falar com a senhora urgentemente. Sua voz estava diferente da ligação de ontem. Menos raivosa, mais desesperada. Olá, Ricardo. Como foi sua ida ao banco? Mãe, eles disseram que a senhora cancelou minha autorização em todas as contas. Como a senhora pôde fazer isso comigo? Ajeitei-me melhor na cadeira, preparando-me para saborear aquela conversa. Ora, meu filho, quando você me trouxe para cá, disse que eu não tinha mais condições de cuidar das minhas coisas. Lembra? Então resolvi simplificar minha vida financeira. Mas eu preciso dos cartões, mãe. Tenho compromissos, contas para pagar. Que estranho, Ricardo. Uma pessoa de 45 anos, formada, casada, não deveria ter seus próprios cartões, suas próprias contas. O silêncio do outro lado da linha me disse tudo. Ele estava acostumado a usar meu dinheiro como se fosse seu próprio.
Mãe, não é bem assim. A senhora sabe que Marina ficou desempregada e por isso vocês acharam que poderiam usar meu dinheiro indefinidamente enquanto me mantinham trancada aqui? Não é isso. Nós estávamos apenas cuidando das finanças da senhora. Ri baixinho. Cuidando das minhas finanças? Ricardo, nos últimos 3 meses você gastou mais de 5.000 reais nos meus cartões. Comprando o quê? Cuidando de quê? Ouvi um barulho abafado, como se ele tivesse coberto o telefone para falar com alguém. Provavelmente Marina. Mãe, olha, talvez eu tenha sido um pouco duro com a senhora na terça-feira. Eu estava estressado, preocupado. Um pouco duro? Minha voz ficou mais séria. Você me disse para apodrecer aqui, Ricardo. Disse que nunca mais queria ver minha cara. No meu aniversário. Eu não quis dizer isso, mãe. A senhora sabe que eu a amo. Amor? Interrompi. Filho, você me abandonou em um asilo no meu aniversário. Esvaziou minha casa, usou meu dinheiro como se fosse seu e ainda teve a audácia de me desejar o mal. Isso não é amor. Mãe, por favor, reative os cartões pelo menos até eu conseguir organizar nossa situação financeira. Nossa situação? Ricardo, você é um homem adulto. Eu não tenho nada a ver com sua situação financeira. Mas, mãe... Aliás, continuei, sentindo um prazer peculiar em cada palavra. Já que falamos em organizar situações, acho melhor você acelerar a retirada de suas coisas da minha casa. Por que a pressa, mãe? A casa está segura, eu estou cuidando. Porque, meu querido filho, pessoas que vivem em asilos não precisam de casas grandes e vazias, não é mesmo? Foi exatamente isso que você me disse. A senhora não vai fazer nada com a casa, vai? Mãe, essa casa é nossa história de família. Nossa história? Minha voz ficou mais dura. Ricardo, essa casa deixou de ser nossa história no momento em que você decidiu que eu era um estorvo que deveria apodrecer em um asilo. Mãe, para com isso. A senhora está sendo dramática. Dramática? Meu filho, você me arrancou da minha casa, do meu lar, no dia do meu aniversário. Me trouxe para um lugar estranho e disse palavras que jamais vou esquecer. E ainda me acusa de ser dramática? Tá bom, tá bom. Talvez eu tenha exagerado. Mas a senhora pode voltar para casa quando quiser. Eu não vou impedir. Ah, que generoso da sua parte. Posso voltar para minha própria casa. Você está me dando permissão para voltar ao que sempre foi meu. Não é isso, mãe. É exatamente isso, Ricardo. E sabe o que mais? Acho que não quero mais voltar para aquela casa. Muitas memórias ruins agora. Como assim não quer voltar? Mãe, a senhora está falando besteira. Besteira? Ou será que finalmente estou pensando com clareza? Você sabe, Ricardo, estar aqui me deu tempo para refletir sobre muita coisa. Que tipo de coisa? Sobre como passei a vida inteira me sacrificando por você, trabalhando até tarde da noite costurando para pagar seus estudos, abrindo mão de viagens, de namorados, de refazer minha vida depois que seu pai morreu. Tudo por você. Mãe, eu agradeço tudo isso. Não, Ricardo, você não agradece. Se agradecesse, não teria me abandonado aqui. Se me amasse de verdade, teria cuidado de mim na velhice, como eu cuidei de você na infância. Eu posso cuidar da senhora. Volte para casa, mãe. Agora você quer que eu volte? Interessante. E por que essa mudança súbita de opinião? Porque eu amo a senhora. Ricardo, você me ama ou ama minha casa? Ama a mim ou ama a ideia de ter tudo que é meu quando eu morrer? O silêncio voltou. Um silêncio longo, constrangedor, revelador. Mãe, não fale assim. Vou desligar agora, Ricardo. E sugiro que você termine de pegar suas coisas da casa rapidamente. Por quê? O que vai acontecer com a casa? Isso você descobrirá em breve, meu filho. Tenha um bom domingo. Desliguei e fiquei olhando para o jardim pela janela. As rosas estavam mais bonitas do que nunca. E eu me senti como elas, florescendo depois de um período difícil. Ricardo estava começando a entender que tinha mexido com a pessoa errada, mas ainda não sabia de nada. O melhor ainda estava por vir. Segunda-feira chegou com uma energia especial. Eu acordei sabendo que seria um dia decisivo. Dr. Samuel havia marcado para vir às 10 da manhã com os papéis finais da venda da casa, e os compradores estavam ansiosos para fechar o negócio. Durante o café da manhã,
Conversei com Dona Eunice sobre assuntos triviais, mas minha mente estava focada no que aconteceria nas próximas horas. Às 9h30, já estava esperando na sala de visitas, vestindo meu melhor vestido azul marinho. Dona Helena, bom dia. Dr. Samuel chegou pontualmente, carregando sua pasta de couro e um sorriso satisfeito. Trouxe excelentes notícias. Conte-me tudo, doutor. Os compradores, família Oliveira, estão encantados com a casa. Eles querem pagar os R$480 mil à vista, sem negociação. A documentação está toda preparada, só falta sua assinatura. R$480 mil. Era exatamente o valor que a casa valia no mercado atual. Uma quantia considerável, mas que não se comparava aos 16 milhões que eu havia herdado. Para Ricardo, porém, essa casa representava sua segurança financeira futura. E eles podem assumir a casa quando? Hoje mesmo, se a senhora autorizar. Eles já estão com a mudança organizada e querem começar uma nova vida lá o quanto antes. Peguei a caneta que ele me ofereceu. Dr. Samuel, tem certeza de que Ricardo não pode questionar essa venda legalmente? Absolutamente certa. A casa está registrada apenas no seu nome desde que seu marido faleceu. Você é a única proprietária e tem total direito de vendê-la quando e para quem quiser. Assinei todos os papéis com letra firme e decidida. A cada assinatura, sentia como se estivesse fechando um capítulo da minha vida e abrindo outro completamente novo. Pronto, Dona Helena. A partir de agora, oficialmente, a casa não é mais sua. Obrigada, doutor. E quando o Ricardo descobrir? Bom, os compradores disseram que iriam começar a mudança hoje à tarde. Se ele aparecer por lá, não precisamos terminar a frase. Ambos sabíamos que seria um momento explosivo. Dr. Samuel guardou os papéis e me entregou uma cópia da escritura. Dona Helena, posso fazer uma pergunta? Claro. A senhora não sente nem um pouquinho de remorso? Afinal, é seu filho. Olhei pela janela da sala de visitas, vendo um senhor idoso recebendo o carinho dos netos que vieram visitá-lo. Doutor, durante 45 anos eu relevei tudo que Ricardo fazia. Suas grosserias, seu egoísmo, sua falta de consideração, sempre justificando, sempre desculpando. Sabe o que isso me trouxe? O quê? Um filho que achou que poderia me descartar quando eu não servisse mais para seus propósitos. Um filho que me disse para apodrecer em um asilo no meu aniversário. Dr. Samuel assentiu compreensivamente. Então não, doutor. Não sinto remorso. Sinto alívio. Finalmente estou cuidando de mim mesma. Ele se levantou para ir embora. E os próximos passos? Agora é esperar a reação dele. E quando ele vier aqui desesperado, aí sim vou revelar algumas outras surpresas que tenho reservadas. Por volta das 3 da tarde, meu telefone tocou. Era o que eu estava esperando. Mãe, o que diabos aconteceu? A voz de Ricardo estava completamente alterada, gritando tanto que precisei afastar o telefone do ouvido. Oi, Ricardo. Por que está gritando? Gritando? Eu estou gritando? Mãe, tem uma família inteira dentro da sua casa. Eles disseram que compraram a casa. Respirei fundo, preparando-me para saborear cada segundo daquela conversa. Ah, sim. A família Oliveira. Pessoas encantadoras. Eles têm 2 crianças pequenas que vão adorar brincar no jardim. Como assim, família Oliveira? Mãe, a senhora vendeu a casa? Vendi sim, querido. Esta manhã. A senhora vendeu minha herança. Sua herança? Minha voz ficou perigosamente baixa. Ricardo, desde quando aquela casa era sua herança? Mãe, a senhora sempre disse que quando eu morresse, Ricardo. Mas eu não morri. Estou muito viva, obrigada. E enquanto estou viva, os meus bens são meus. Mas, mãe, era a nossa casa. A casa onde eu cresci. Era a casa onde você cresci, isso é verdade. Mas também era a casa de onde você me arrancou no meu aniversário para me jogar em um asilo. Eu não joguei a senhora. Você trouxe porque queria a casa livre para fazer o que bem entendesse. Pois bem, agora ela está livre mesmo. Livre de nós 2. Mãe, a senhora não pode fazer isso comigo. Não posso? Ricardo, eu sou dona da casa. Era meu nome na escritura. Meu direito de vender.
Mas e eu? E Marina? Onde vamos morar? Ora, vocês são adultos responsáveis. Tenho certeza de que darão um jeito. Afinal, foi exatamente isso que vocês me disseram quando me trouxeram para cá. Isso é diferente. É? Por quê? Porque vocês são mais jovens? Porque merecem mais que eu? Explique-me a diferença, Ricardo. Ouvi soluços do outro lado da linha. Pela primeira vez em anos, meu filho estava chorando. Mãe, por favor, desfaça essa venda. Eu imploro. Impossível, querido. Os papéis já foram assinados. O dinheiro já foi transferido. A casa pertence à família Oliveira agora. Mas, mãe, nós não temos para onde ir. Que pena, Ricardo. Mas tenho certeza de que vocês vão se virar. Afinal, vocês são tão independentes, tão capazes. A senhora está fazendo isso por vingança. Vingança? Não, meu filho. Estou fazendo isso por justiça. Durante a vida inteira cuidei de você. Me sacrifiquei por você. E quando chegou minha vez de precisar de cuidado, você me abandonou. Mas eu posso cuidar da senhora agora. Volte para casa. Que casa, Ricardo? Não temos mais casa. O silêncio do outro lado da linha era ensurdecedor. Finalmente, Ricardo estava entendendo as consequências de seus atos. Eu vou aí, mãe. Precisamos conversar. Pode vir. Mas saiba que minha decisão é irreversível. Desliguei e sorri. O segundo ato da minha vingança estava completo. Agora era a hora do grande final. Ricardo chegou ao asilo por volta das 4:30 da tarde, acompanhado de Marina. Eu podia vê-los através da janela da minha sala, discutindo no estacionamento antes de entrarem. Ele gesticulava nervosamente enquanto ela chorava, limpando o rosto com um lenço de papel. Quando irmã Lúcia veio me avisar que eu tinha visitas, respirei fundo e me preparei para o confronto final. Havia passado uma semana inteira naquele asilo, uma semana refletindo sobre minha vida, sobre as escolhas que fiz e sobre as que ainda podia fazer. Dona Helena, eles parecem muito abalados. Irmã Lúcia comentou discretamente. Quer que eu peça para eles voltarem outro dia? Não, obrigada. É melhor resolver isso logo. Caminhei até a sala de visitas com passos firmes. Ricardo estava sentado com a cabeça entre as mãos, enquanto Marina olhava nervosamente para todos os lados. Quando me viram, os dois se levantaram de uma vez. Mãe! Ricardo correu na minha direção como se fosse me abraçar, mas parei, mantendo distância. Oi, Ricardo. Marina. Meu cumprimento foi cordial, mas frio. Dona Helena. Marina falou pela primeira vez com voz trêmula. Nós precisamos conversar com a senhora. Sentei-me na poltrona em frente a eles, cruzei as mãos no colo e esperei. Mãe, por favor, me diga que essa história da casa é mentira. Que a senhora está apenas nos pregando uma peça para nos assustar. Ricardo falou rapidamente, como se as palavras fossem se esgotar. Não é mentira, Ricardo. A casa foi vendida hoje de manhã para a família Oliveira. Eles já estão se mudando. Marina começou a chorar mais alto. Dona Helena, nós não tínhamos para onde ir. Nossa situação financeira está terrível. Eu perdi o emprego e contávamos com... Contavam com o quê, Marina? Minha voz saiu mais dura do que pretendia. Com a minha morte? Com a minha casa? Não é isso, sogra. É que... Bem, a senhora sempre disse... Eu sempre disse o quê? Que quando eu morresse vocês herdariam tudo? Mas vejam só, eu não morri. Estou aqui, muito viva e muito capaz de decidir sobre meus próprios bens. Ricardo se levantou e começou a andar de um lado para o outro. Mãe, a senhora não entende. Nós temos dívidas. Eu peguei empréstimos contando com o valor da casa. Você fez o quê? Olhei para ele com incredulidade. A casa como garantia em alguns empréstimos. Achei que não haveria problema, porque eu ia morrer logo e vocês herdariam tudo, é isso? Não é isso, mãe. É exatamente isso, Ricardo. Você hipotecou minha casa sem minha autorização, usando como garantia algo que nunca foi seu. Marina enterrou o rosto nas mãos. Ai, meu Deus, o que vamos fazer agora? Não sei, Marina. Talvez trabalhar? Talvez assumir as consequências das próprias escolhas? Mãe, por favor! Ricardo se ajoelhou na minha frente.
Eu sei que cometi erros. Sei que fui grosso com a senhora. Mas a senhora é minha mãe, não pode me deixar na rua. Olhei para aquele homem de 45 anos ajoelhado diante de mim, implorando como uma criança que quebrou um brinquedo caro. Por um momento, quase senti pena. Quase. Ricardo, levanta daí. Homem da sua idade não fica de joelhos. Ele se levantou, limpando os olhos vermelhos. Quero fazer uma pergunta para vocês dois, e quero resposta honesta. Se eu não tivesse vendido a casa, se eu voltasse para lá amanhã, como seria a minha vida? Ricardo e Marina se entreolharam. Como assim, mãe? Eu voltaria para ser a empregada de vocês? Para cozinhar, lavar, limpar, enquanto vocês usam meus cartões e gastam meu dinheiro? Ou vocês realmente cuidariam de mim com carinho? O silêncio que se seguiu foi mais eloquente que qualquer resposta. Eu pensei que sim, murmurei. Vocês queriam uma casa gratuita e uma empregada gratuita. Não queriam uma mãe. Queriam uma conveniência. Não é verdade, mãe. Ricardo, quando foi a última vez que você me visitou antes de me trazer para cá? Quando foi a última vez que ligou só para saber como eu estava? Ele abriu e fechou a boca várias vezes, sem conseguir responder. E você, Marina? Quantas vezes veio tomar um café comigo? Quantas vezes me chamou para almoçar na sua casa? Marina baixou a cabeça, envergonhada. Pois é. Vocês só lembravam que eu existia quando precisavam de alguma coisa. Dinheiro emprestado, alguém para cuidar da casa quando viajavam, alguém para assinar papéis no banco. Mãe, nós podemos mudar. Podemos ser uma família de verdade. Ricardo tentou pegar minha mão, mas eu afastei. Ricardo, você tem 45 anos. Se até hoje não aprendeu a me tratar com respeito, não vai aprender agora só porque está em dificuldades financeiras. Mas, mãe, a senhora não pode ter vendido a casa por esse preço. Deve ter sido muito barato. Por que você acha isso? Porque a senhora vendeu com pressa, sem consultar um corretor, sem... Ricardo, o interrompi. Você realmente acha que sua mãe esquecida seria capaz de fazer um negócio ruim? Ele me olhou confuso. A casa foi vendida pelo valor de mercado, 480 mil reais, à vista. 480 mil? Os olhos dele se arregalaram. Mãe, com esse dinheiro a senhora pode comprar uma casa menor, mais adequada, e ainda sobra dinheiro para... Para o quê, Ricardo? Para vocês gastarem? Não, mãe. Para a senhora viver bem. Interessante como agora vocês se preocupam com o meu bem-estar. Onde estava essa preocupação quando me jogaram aqui? Ricardo começou a chorar novamente, dessa vez sem se esconder. Mãe, eu sei que errei. Sei que fui um filho terrível. Mas me dê uma chance de consertar isso. Olhei para ele por um longo momento. Parte de mim, a parte que havia sido mãe durante 45 anos, queria perdoar tudo, abraçá-lo e dizer que estava tudo bem. Mas a parte de mim que havia amadurecido naquela semana de abandono sabia que perdoar sem consequências seria repetir o mesmo erro de sempre. Ricardo, Marina, vocês querem saber a verdade? Os dois assenteram desesperadamente. A verdade é que vocês não estão preocupados comigo. Vocês estão preocupados com o dinheiro que perderam. Se eu fosse pobre, se não tivesse casa para vender, vocês estariam aqui? O silêncio voltou a pairar sobre a sala. É isso que eu pensava. Sussurrei. Agora, por favor, saiam. Preciso descansar. Mãe, não faça isso conosco. Eu não estou fazendo nada com vocês, Ricardo. Vocês fizeram com vocês mesmos. Os dias seguintes foram estranhos. Pela primeira vez desde que cheguei ao asilo, não recebi nenhuma ligação de Ricardo. O silêncio me intrigava. Conhecia meu filho bem demais para acreditar que ele simplesmente desistiria. Ricardo sempre foi teimoso, persistente quando queria alguma coisa. E agora ele queria muito descobrir como sua mãe, esquecida, havia conseguido organizar a venda da casa tão eficientemente. Na quinta-feira, durante o almoço, Dona Eunice me contou algo interessante. Helena, ontem um rapaz elegante esteve aqui perguntando sobre você. Disse que era jornalista, queria saber sobre sua rotina, seus visitantes. Jornalista? Fingi surpresa, mas já imaginava do que se tratava. Sim, mas irmã Lúcia não deu nenhuma informação.
Disse que não podia falar sobre os residentes sem autorização. Sorri para mim mesma. Ricardo havia contratado um detetive. Era exatamente o tipo de coisa que ele faria. Ao invés de aceitar que havia perdido, preferia investigar para encontrar uma brecha, uma forma de reverter a situação. Na sexta-feira, minha suspeita se confirmou quando o Dr. Samuel me ligou. Dona Helena, preciso avisá-la sobre algo. Um homem esteve no meu escritório hoje, se fazendo passar por jornalista. Ele queria informações sobre a venda da sua casa. E o senhor disse alguma coisa? Claro que não. Mas ele fez perguntas muito específicas sobre suas movimentações bancárias recentes. Acho que seu filho contratou um investigador particular. Era exatamente o que eu esperava, doutor. Ricardo nunca aceita um não como resposta. Dona Helena, isso não a preocupa? Pelo contrário. Significa que meu plano está funcionando perfeitamente. Plano? Deixe que ele investigue, Dr. Samuel. Quando descobrir a verdade, a surpresa será ainda maior. No sábado à tarde, meu telefone tocou. Era Marina, chorosa como sempre. Dona Helena, preciso conversar com a senhora. Oi, Marina. Como estão as coisas? Péssimas, sogra. Ricardo está obcecado. Contratou um detetive para investigar a senhora. Ah, é? E o que esse detetive descobriu? Esse é o problema. Ele descobriu coisas estranhas na conta da senhora. Movimentações grandes de dinheiro que não existiam antes. Ricardo está achando que a senhora está sendo enganada por alguém. Quase ri. Enganada? Por quem? Ele acha que pode ser o Dr. Samuel, ou alguém do asilo. Ele está dizendo que vão processar todo mundo por exploração de idoso. E você, Marina? O que você acha? Eu não sei mais o que pensar, Dona Helena. A senhora sempre foi uma pessoa simples, nunca teve muito dinheiro, e de repente consegue vender a casa, bloquear cartões, contratar advogado. É muita coincidência. Marina, posso fazer uma pergunta? Claro, sogra. Você realmente acredita que sou uma velha caduca que não consegue cuidar dos próprios assuntos? Não, quer dizer, porque foi exatamente isso que vocês disseram quando me trouxeram para cá. Que eu estava ficando esquecida, incapaz. Dona Helena, talvez a gente tenha exagerado. Talvez? Marina, vocês me arrancaram da minha casa no meu aniversário. Me disseram que eu era um estorvo. Ricardo me disse para apodrecer aqui. Eu sei, sogra. E eu me sinto péssima por isso. Mas Ricardo está desesperado. Ele pegou empréstimos pesados contando com a herança. Se não conseguir pagar... O que acontece se ele não conseguir pagar? Ele pode ir para o Serasa, perder o crédito, talvez até ser processado pelos credores. Entendo. E você acha que isso é problema meu? Bem, ele é seu filho. Marina, meu filho me abandonou. Agora ele precisa lidar com as consequências das próprias escolhas. Mas, Dona Helena, ele descobriu que a senhora recebeu uma herança grande. O coração acelerou, mas mantive a voz calma. Herança? Que herança? O detetive descobriu. Alguém deixou muito dinheiro para a senhora. Por que não contou para a gente? Marina, mesmo que eu tivesse recebido alguma herança, por que deveria contar para vocês? Vocês me abandonaram, lembra? Sogra, por favor, se a senhora tem dinheiro, pode nos ajudar. Pode comprar outra casa. E todos podemos viver juntos como uma família. Como uma família. Marina, semana passada vocês me jogaram aqui e disseram que nunca mais queriam me ver. Agora descobrem que posso ter dinheiro e de repente querem ser uma família? Não acham isso um pouco conveniente? Não é por dinheiro, sogra. É que... Bem... É que o quê, Marina? Sejam honestos pelo menos uma vez. Está bem, é sim por dinheiro. A gente está desesperado. Ricardo pode perder tudo. Mas a senhora é mãe dele. Não pode deixar isso acontecer. Marina, durante 45 anos eu não deixei nada ruim acontecer com Ricardo. Paguei suas escolas, suas faculdades, emprestei dinheiro quando ele precisou, ajudei quando vocês casaram, nunca neguei nada. E qual foi minha recompensa? Sogra, minha recompensa foi ser chamada de desgraçada e ser abandonada em um asilo no meu aniversário. Marina ficou alguns segundos em silêncio, soluçando baixinho. Dona Helena, o detetive disse que a senhora herdou mais de 15 milhões de reais. É verdade? Parei de respirar por um momento.
O detetive havia descoberto sobre a herança de tia Carmen. Ricardo sabia de tudo agora. Marina, mesmo que fosse verdade, o que isso mudaria? Mudaria tudo. Com esse dinheiro, a senhora poderia... Poderia o quê? Bancar a vida irresponsável de vocês para sempre? Pagar as dívidas que vocês fizeram contando com minha morte? Não é assim, sogra. É exatamente assim, Marina. Vocês não me querem de volta por amor. Vocês me querem de volta pelo meu dinheiro. Mas somos família. Família? Marina, família não abandona. Família não deseja que o outro apodreça. Família cuida, protege, ama. Ricardo ama a senhora. Ricardo ama meu dinheiro. E agora que descobriu que tenho mais do que imaginava, de repente virou o filho carinhoso novamente. Dona Helena, por favor, dê uma chance pra gente. Uma chance? Marina, quantas chances vocês acham que merecem? Desliguei o telefone e fiquei olhando pela janela. Então Ricardo havia descoberto sobre a herança. Isso mudava tudo. Agora ele viria com toda a artilharia pesada, tentando me convencer de que era um filho arrependido. Mas eu estava pronta para ele. Na verdade, estava ansiosa. No domingo de manhã, acordei com uma sensação de expectativa no ar. Sabia que a qualquer momento Ricardo apareceria, armado com sua nova descoberta sobre minha herança. Durante o café da manhã, mal consegui comer. Tamanha era minha ansiedade para ver como ele se comportaria agora que sabia que sua mãe pobre era na verdade multimilionária. Por volta das 10 horas, irmã Lúcia veio me avisar que eu tinha visitas. Dona Helena, seu filho está aqui. Ele trouxe flores e uma caixa de chocolates caríssima. Parece muito solícito hoje. Sorri internamente. Diga que já estou descendo, irmã. Quando cheguei à sala de visitas, a transformação de Ricardo era cômica. Ele estava vestido com sua melhor roupa, segurando um buquê enorme de rosas vermelhas e uma caixa dourada de chocolates importados. O contraste com sua postura da semana anterior era gritante. Mãe, que bom vê-la! Ele se aproximou com um sorriso forçado, tentando me abraçar. Permiti o abraço, mas mantive minha postura rígida. Oi, Ricardo. Que surpresa! Flores? São para a senhora. As mais bonitas que encontrei na floricultura. E estes chocolates são suíços, os melhores da cidade. Peguei as flores e os chocolates, colocando-os na mesa ao lado. Obrigada. E qual é a ocasião especial? Ora, mãe, não precisa de ocasião especial para um filho demonstrar amor pela mãe. Amor. Olhei diretamente nos olhos dele. Interessante. Na semana passada você me disse para apodrecer aqui. Agora está falando de amor. O que mudou, Ricardo? Ele engoliu seco, claramente desconfortável. Mãe, eu estava muito estressado naquele dia. Não quis dizer aquilo. A senhora sabe que eu a amo muito. Sentei-me na poltrona, cruzando as pernas e mantendo minha expressão neutra. Sente-se, Ricardo. Vamos conversar. Ele se sentou na beirada da cadeira, nervoso, mexendo com as mãos. Mãe, eu vim aqui para pedir perdão. Sei que cometi erros graves, disse coisas terríveis. Disse mesmo. Mas eu estava desesperado. A situação financeira estava terrível, Marina grávida, as contas acumulando. Espera, interrompi. Marina está grávida? Sim, descobrimos na semana passada. Ela está de 2 meses. Por isso estava tão nervoso, tão preocupado com o futuro. Interessante. Marina não havia mencionado gravidez nenhuma durante nossa conversa de ontem. Ou era uma novidade muito recente, ou Ricardo estava inventando para me sensibilizar. Parabéns pela gravidez. Mas isso não justifica a forma como me trataram. Eu sei, mãe. Por isso estou aqui, de joelhos se for preciso, pedindo o seu perdão. Ricardo, você me conhece há 45 anos. Acha que flores caras e chocolates importados vão apagar o que aconteceu? Não, claro que não. Mas é um começo, não é? Um gesto de boa vontade? Fiquei alguns segundos em silêncio, observando-o se contorcer na cadeira. Ricardo, posso fazer uma pergunta? Claro, mãe. Qualquer coisa. Se eu fosse realmente uma velhinha pobre, se não tivesse vendido a casa, se não tivesse nenhum dinheiro, você estaria aqui hoje?
A pergunta o pegou desprevenido. Ele abriu e fechou a boca várias vezes antes de responder. É claro que estaria, mãe. A senhora é minha mãe. É mesmo? Porque durante 2 anos, antes de me internarem aqui, vocês mal apareciam. Quando apareciam, era sempre para pedir alguma coisa. Não é verdade! Não é? Ricardo, quando foi a última vez que você veio me visitar só por prazer? Sem querer dinheiro emprestado, sem precisar que eu assinasse alguma coisa? Sem querer que eu cuidasse de alguma coisa? O silêncio se estendeu constrangedoramente. Mãe, a vida corrida, o trabalho... O trabalho? Ricardo, você está desempregado há 6 meses. Ele ficou vermelho. Como a senhora sabe disso? Acha que sua mãe esquecida não fica sabendo das coisas? Marina me contou, querido. Contou que você estava desempregado, que pegaram empréstimos contando com a herança da casa. Tá bom. É verdade. Estou desempregado. Temos dívidas. Estamos passando dificuldades. Por isso preciso da ajuda da senhora. Agora você está sendo honesto. Mas ainda não é a honestidade completa, não é? Como assim? Ricardo, sei que você contratou um detetive para me investigar. Ele ficou pálido. Quem disse isso? Não importa quem disse. Importa que é verdade. Você mandou investigar sua própria mãe. Mãe, eu estava preocupado. De repente a senhora conseguiu vender a casa, bloquear cartões, contratar advogado. Achei que alguém estivesse se aproveitando da senhora. Se aproveitando? Ou você não conseguia aceitar que sua mãe incapaz fosse mais esperta do que você imaginava? Não é isso. Ricardo. Minha voz ficou mais séria. O que exatamente seu detetive descobriu? Ele hesitou, claramente desconfortável. Mãe, ele descobriu algumas movimentações bancárias diferentes. Diferentes como? Grandes quantias de dinheiro que a senhora nunca teve antes. E ele descobriu que a senhora recebeu uma herança. Uma herança considerável. Pronto. Estava na mesa. Ele sabia de tudo. Descobriu? Ou você mandou ele descobrir? Mãe, por que a senhora não me contou? Por que deveria contar, Ricardo? Porque sou seu filho. Porque somos família. Somos. Na semana passada você me disse que nunca mais queria ver minha cara. Hoje descobriu que tenho dinheiro e de repente somos família novamente. Coincidência interessante, não acha? Não é pelo dinheiro, mãe. Não é? Então me diga, Ricardo, se eu desse todo esse dinheiro para a caridade hoje, você ainda estaria aqui amanhã me visitando? A pergunta ficou no ar como uma bomba prestes a explodir. Ricardo abriu a boca para responder, mas nenhum som saiu. É isso que eu imaginava, disse calmamente. Ricardo, você não me ama. Você ama a ideia do que eu posso fazer por você. Isso não é verdade. Prove. Como? Vá embora. Vá embora agora. Resolva sua vida com seus próprios recursos e volte aqui daqui a 1 ano. Se conseguir provar que pode ser um bom filho, sem precisar do meu dinheiro, então conversaremos. Mas, mãe, 1 ano é muito tempo. E com o bebê chegando... Ah, sim, o bebê. Que conveniente, não é? Marina engravidar justamente agora. A senhora está insinuando que... Não estou insinuando nada, Ricardo. Estou constatando. Vocês me abandonaram quando achavam que eu não tinha nada. Agora descobriram que tenho muito e de repente querem ser uma família feliz. Ricardo se levantou, começando a ficar nervoso novamente. Mãe, a senhora está sendo injusta. Injusta? Eu, Ricardo? Depois de tudo que vocês me fizeram? Nós podemos recomeçar. Ser uma família de verdade. Não, Ricardo. Família de verdade não se reconstrói na base do interesse financeiro. Peguei as flores e os chocolates, estendendo para ele. Leve isso de volta. Não aceito presentes comprados com a intenção de me manipular. Mãe, por favor. Tchau, Ricardo. E da próxima vez que quiser me visitar, venha porque sente saudades, não porque precisa de dinheiro. Na terça-feira seguinte, acordei com um pressentimento estranho. Havia sonhado com Ricardo durante a noite. Um sonho confuso onde ele aparecia ora como o menino carinhoso que foi um dia, ora como o homem ganancioso em que se transformou. Algo me dizia que ele não desistiria facilmente, não depois de descobrir sobre os 16 milhões. Minha intuição estava certa. Por volta das 2 da tarde,
Irmã Lúcia veio me procurar com uma expressão preocupada. Dona Helena, seu filho está aqui novamente. Mas desta vez trouxe Marina e... Bem, ela parece estar passando mal. Passando mal como? Ela está muito pálida. Disse que está se sentindo tonta. Quer que eu chame um médico? Suspirei. Era óbvio que se tratava de mais uma encenação de Ricardo, agora usando a suposta gravidez de Marina como arma emocional. Não precisa de médico, irmã. Mande-os subir. Quando chegaram à sala de visitas, o cenário estava montado perfeitamente. Marina apoiava-se no braço de Ricardo, uma das mãos sobre a barriga, respiração ofegante e rosto propositalmente pálido. Ricardo, por sua vez, fazia o papel do marido desesperado e preocupado. Mãe, graças a Deus a senhora está aqui. Ele praticamente carregou Marina até a cadeira. Marina passou mal na escada. Acho que é a gravidez. Oi, sogra. Marina falou com voz fraca, muito diferente do tom firme que usava comigo ao telefone. Olá, Marina. Como você está? Um pouco enjoada. O médico disse que é normal no primeiro trimestre. Mas com todo esse estresse... Que estresse? Perguntei, fingindo não entender. Ricardo se ajoelhou ao lado da cadeira de Marina, segurando sua mão de forma teatral. Mãe, nossa situação está insustentável. Marina não pode passar por essa tensão agora. Não com o bebê. Que tensão, Ricardo? A tensão de não saber onde vamos morar, como vamos pagar nossas contas. Os credores estão ligando todo dia, ameaçando processar. Marina fingiu uma nova onda de mal-estar, levando a mão à testa. Ai, Ricardo, estou me sentindo tonta novamente. Está vendo, mãe? Ela não pode ficar assim. O médico disse que estresse pode causar aborto. Olhei para os dois com a mesma expressão que usava quando Ricardo era criança e tentava me enganar sobre ter feito a lição de casa. Algumas coisas nunca mudavam. Marina, quando você descobriu que estava grávida? Semana passada, sogra. Ainda estou me adaptando à ideia. E quantas semanas de gravidez você tem? O médico disse que aproximadamente 8 semanas. Fiz um cálculo rápido na cabeça. Interessante. 8 semanas. Isso significa que vocês sabiam da gravidez antes mesmo de me internarem aqui. Ricardo e Marina se entreolharam rapidamente. Bem, na verdade descobrimos no dia seguinte. Marina corrigiu nervosa. No dia seguinte ao meu aniversário? Que coincidência notável. Justo um dia depois de me abandonarem aqui, descobrem que estão esperando um bebê. Mãe, qual é o problema? Por que está questionando a gravidez da Marina? Não estou questionando a gravidez, Ricardo. Estou questionando o timing. Estou questionando por que vocês não mencionaram isso quando me internaram, se já sabiam. Porque estávamos em choque. Não sabíamos como contar. Ah, entendo. Estavam em choque demais para me contar sobre o neto, mas não estavam em choque demais para me dizer que eu deveria apodrecer no asilo. Marina fingiu outro mal-estar, dessa vez levando a mão à boca como se fosse vomitar. Socorro, acho que vou passar mal. Quer que eu peça para alguém trazer água? Ofereci calmamente. Não, vai passar. Mãe. Ricardo voltou ao ataque. Marina precisa de estabilidade agora. Precisamos de um lar. De segurança financeira. O bebê precisa nascer em um ambiente tranquilo. E vocês acham que eu sou responsável por providenciar isso? A senhora é a avó. É família. Família... Repeti pensativamente. Ricardo, me diga uma coisa. Se eu não tivesse herdado o dinheiro da tia Carmen, se realmente fosse apenas uma velhinha pobre vivendo de aposentadoria, vocês estariam aqui hoje? É claro que estaríamos. Mentira, Ricardo. E sabem como eu tenho certeza disso? Os dois me olharam expectantes. Porque durante 2 anos vocês mal apareceram. 2 anos em que eu realmente era apenas uma velhinha vivendo de aposentadoria. E onde vocês estavam? Mãe, a vida estava corrida. A vida estava corrida. Mas agora que sabem que tenho 16 milhões, de repente tem tempo para visitas diárias. Marina se recuperou milagrosamente da tontura para falar. Sogra, não é pelo dinheiro. É que agora entendemos o quanto a senhora é importante para nós. Entenderam depois que descobriram minha conta bancária, não é? Não é isso. Marina, vocês contrataram um detetive para me investigar. Acham que eu não sei?
Ricardo ficou vermelho. Mãe, eu estava preocupado com a senhora. Preocupado? Ou curioso para saber quanto dinheiro eu tinha? As duas coisas. Pelo menos agora você está sendo honesto, mas ainda não completamente honesto. Como assim? Ricardo, me diga exatamente quanto vocês devem e para quem. Ele hesitou, trocando olhares com Marina. Mãe, são muitas dívidas diferentes. Quanto, Ricardo? Aproximadamente R$ 200.000. 200 mil? Como conseguiram dever tanto dinheiro? Foram empréstimos que eu peguei usando a casa como garantia, cartões de crédito, financiamentos, tudo contando com minha morte, não é? Mãe, não fale assim. É a verdade. Vocês fizeram dívidas contando que quando eu morresse herdariam a casa e conseguiriam pagar tudo. Marina voltou a fingir mal-estar, mas eu a ignorei completamente. E agora querem que eu pague essas dívidas, é isso? Não queremos que pague, mãe. Queremos que nos ajude. Somos família. Ricardo, família não abandona, família não humilha, família não diz para o outro apodrecer. Eu já pedi perdão por isso. Pedi o perdão depois que soube do meu dinheiro. Isso não é arrependimento, é interesse. Marina se levantou abruptamente, aparentemente recuperada da tontura. Dona Helena, a senhora está sendo muito dura conosco. Somos sua família. Família. Olhei para ela com frieza. Marina, quando foi a última vez que você me convidou para almoçar na sua casa? Bem, quando foi a última vez que ligou só para saber como eu estava? Sogra, a vida estava corrida, eu sei. Mas agora que precisam do meu dinheiro, de repente tem tempo para ser família. Não é pelo dinheiro, Ricardo gritou, perdendo a paciência. Então prove, Ricardo. Como? Saiam daqui, resolvam suas vidas, paguem suas dívidas com seu próprio trabalho, cuidem do seu filho quando nascer. E daqui a alguns anos, quando estiverem financeiramente independentes, voltem aqui. Aí veremos se vocês realmente querem uma avó ou se querem apenas uma conta bancária. Isso é desumano, mãe. Desumano foi o que vocês fizeram comigo. Agora sintam na pele o que é ser rejeitado. 3 semanas depois daquele último encontro com Ricardo e Marina, finalmente tomei a decisão que vinha amadurecendo desde que cheguei ao asilo. Era hora de deixar aquele lugar e começar uma vida verdadeiramente nova. Dr. Samuel chegou numa manhã de quinta-feira, com uma pasta cheia de documentos e um sorriso satisfeito. Dona Helena, encontrei a casa perfeita para a senhora. Conte-me tudo, doutor. É uma casa térrea em um condomínio fechado, com segurança 24 horas. 3 quartos, sendo um adaptado para cuidadores, sala ampla, cozinha moderna e um jardim lindo. O mais importante, tem uma central de emergência em todos os cômodos. E os cuidadores? Já entrevistei 3 candidatas. Todas enfermeiras experientes, referências impecáveis. A senhora pode escolher uma para período integral ou 2 para turnos alternados. Sorri, sentindo uma leveza que não experimentava há anos. Quero conhecer a casa hoje mesmo. A casa era perfeita. Localizada em um bairro nobre e tranquilo, tinha tudo o que eu precisava para viver com conforto e segurança. O jardim me lembrou o da minha antiga casa, mas este era mais bem cuidado, com rosas que floresciam em canteiros organizados. Está decidido, Dr. Samuel. Quero esta casa. Ótima escolha. E quanto aos cuidadores? Escolho a enfermeira Marta. Ela parece carinhosa e competente. Perfeito. Ela pode começar na próxima semana. Enquanto caminhávamos pelo jardim, Dr. Samuel me entregou outro documento. Dona Helena, preparei a minuta da fundação que a senhora mencionou. Fundação Carmen Santos para auxílio a idosos em situação de abandono familiar. Peguei o documento e li cuidadosamente. Era exatamente o que havia imaginado. Uma organização que ofereceria suporte legal, financeiro e emocional para pessoas idosas rejeitadas pelos próprios filhos. Quantos casos como o meu existem, doutor? Mais do que gostaria de admitir. Infelizmente, o abandono de idosos pela família é mais comum do que se imagina. Então nossa fundação terá muito trabalho pela frente. Com certeza. E o testamento? Mantenha como conversamos.
50% para a fundação, 30% para a Santa Casa e 20% para outras instituições de caridade. E para Ricardo? Para Ricardo, apenas uma carta explicando minhas decisões. Nada mais. Na semana seguinte, me mudei para minha nova casa. Enfermeira Marta se mostrou uma companhia maravilhosa, respeitosa, carinhosa, mas sem ser intrometida. Pela primeira vez em anos, acordava todos os dias com prazer de estar viva. A rotina era simples, mas prazerosa. Pela manhã, caminhava no jardim enquanto Marta preparava o café. Depois, líamos juntas, ou eu trabalhava nos projetos da fundação. À tarde, recebia visitas de representantes das instituições beneficentes que estava ajudando. Foi durante uma dessas tardes tranquilas que recebi uma ligação inesperada. Dona Helena? A voz era de Marina, mas soava diferente. Mais madura, menos dramática. Olá, Marina. Sogra, sei que não tenho direito de ligar, mas... precisava falar com a senhora. Está tudo bem com vocês? Está sim. Ricardo conseguiu um emprego. Não é dos melhores, mas é honesto. Estamos pagando nossas dívidas aos poucos. Que bom saber disso. Sogra, eu queria pedir desculpas. De verdade. Pelo que fizemos, pela forma como tratamos a senhora. Fiquei surpresa com a sinceridade na voz dela. Marina, o que mudou? A vida, sogra. A vida nos ensinou na marra. Quando perdemos a casa, quando os credores começaram a aparecer, quando Ricardo teve que aceitar qualquer emprego para nos sustentar, aí entendemos o que a senhora deve ter sentido quando nos abandonou. Vocês não me abandonaram, Marina. Vocês me rejeitaram. Eu sei. E isso é pior ainda. Sogra, não estou ligando para pedir dinheiro ou ajuda. Estou ligando para pedir perdão. Senti lágrimas nos meus olhos. Era a primeira vez que alguém da minha família me pedia perdão de forma genuína. E o bebê? Está bem. Nasceu mês passado. Uma menina linda. Parabéns, Marina. Sogra, nós demos o nome de Helena para ela, em sua homenagem. As lágrimas desceram pelo meu rosto. Vocês fizeram isso? Fizemos, porque percebemos que a senhora sempre foi uma guerreira. Sempre lutou por nós. E nós não soubemos reconhecer. Marina, onde vocês estão morando? Alugamos um apartamento pequeno. É simples, mas é nosso lar. E Ricardo, como ele está? Diferente, sogra, mais maduro. O trabalho e a paternidade mudaram ele. Ele fala da senhora todos os dias, se arrepende amargamente do que fez. Por que ele não liga? Vergonha, sogra. Ele acha que não merece perdão. Fiquei alguns minutos em silêncio, refletindo. Marina, posso conhecer minha neta? Sério? A senhora gostaria? Muito. Podemos levar ela aí no final de semana? Podem vir. Mas quero deixar claro que não mudei de ideia sobre o testamento ou sobre a herança. Sogra, não queremos nada. Só queremos uma chance de demonstrar que mudamos. No sábado, quando Ricardo chegou com Marina e o bebê, mal o reconheci. Estava mais magro, com roupa simples, mas havia algo diferente em seus olhos. Uma humildade que nunca havia visto antes. Mãe, ele disse com voz embargada. Eu não mereço estar aqui, mas Marina insistiu. Ricardo, segure sua filha e venha me apresentar minha neta. Quando ele colocou aquela criancinha nos meus braços, senti meu coração se aquecer de uma forma que não acontecia há muito tempo. Ela se chama Helena, ele sussurrou. Helena Marina Santos. Ela é linda, murmurei, olhando para aqueles olhinhos curiosos. Mãe, eu quero pedir perdão. Sei que não mereço. Sei que fui um filho terrível. Ricardo, você foi. Mas está aqui agora, e isso significa algo. Mãe, não vim aqui pelo dinheiro. Vim porque quero tentar ser o filho que a senhora merecia ter. Olhei para ele por um longo momento, segurando minha neta no colo. Ricardo, minha herança e meu testamento não vão mudar. Tudo continuará como planejei. Eu entendo, mãe. E concordo. A senhora deve fazer o que achar melhor. Mas, continuei, vocês podem me visitar quando quiserem. Podem trazer minha neta para eu conhecer melhor.
Podemos tentar reconstruir nossa família baseada em amor, não em dinheiro. Ricardo começou a chorar. A senhora nos daria essa chance? Estou dando. Mas se algum dia vocês voltarem a me desrespeitar, se algum dia demonstrarem que estão aqui por interesse, isso nunca vai acontecer, mãe. Prometo. Olhei para Marina, que também chorava. E você, Marina? Sogra. Só queremos ser família. Família de verdade. Enquanto segurava minha neta Helena nos braços, olhando para meu jardim florido pela janela, pensei na ironia da vida. Precisei perder tudo. Casa, família, dignidade, para descobrir minha própria força. Precisei ser abandonada para aprender a me valorizar. Aos 76 anos, estava finalmente vivendo a vida que merecia, com respeito, dignidade e talvez uma segunda chance de ter uma família que me amasse pelo que eu sou, não pelo que possuo. A pequena Helena bocejou em meus braços e sorri. Talvez essa nova geração fosse diferente. Talvez essa menina crescesse sabendo o valor do amor verdadeiro. E talvez, finalmente, nossa família tivesse aprendido a lição mais importante de todas, que o amor não se compra, se conquista a cada dia.